Bom dia, hoje dia 16 de setembro de 2009, estamos começando o nosso Warm-Up, programa de aquecimento pré-abertura de mercados. Muito bem, há um ano atrás a gente começava a ver o mercado despencar de forma desvairada, todo mundo muito assustado com a crise econômica que se abateu em escala global. Muito bem, o dia de hoje é ao contrário, um dia que vem aí carregado de otimismo em virtude de indicadores econômicos divulgados ontem nos Estados Unidos, bastante positivos e muito acima do que o mercado vinha esperando. Em primeiro lugar, o dado da indústria da região de Nova York, o indicador do Empire State, veio muito forte, acima inclusive do teto das expectativas, reforçando essa tese de que a indústria americana vai ocupar um espaço bastante importante nesse movimento de recuperação. E aí a gente chama a atenção para aquela ideia dos fundos globais que investem em setores da economia e que acabam investindo no mundo inteiro. Então, o bom desempenho da indústria americana acaba refletindo também em ações do setor industrial em todo o mundo. Mas o dado mais importante de ontem, e eu estou gastando um tempo maior para falar sobre isso hoje, é que é um dado que eu entendo como quase paradigmático, que foi o bom resultado do setor de varejos, muito acima do que o mercado esperava também. Todo mundo esperava um crescimento no setor de vendas em virtude do pacote de troca de carros usados nos Estados Unidos, mas a gente teve um crescimento muito mais disperso. E esse é um ponto bastante importante, já que é um sinal de recuperação do setor de consumo. É verdade que é um primeiro dado mais robusto, mas a recuperação do setor de consumo seria o último indicativo, o último segmento, a hora que você analisa o PIB, ainda carente de dados mais fortes, mais consistentes. Então, o bom crescimento da venda do varejo teve já um impacto importante no desempenho das bolsas internacionais ontem. Fechamos em alta aqui com 0,67 de alta, 59.263 pontos, maior alta do ano, já muito pertinho dos 60 mil pontos, algo que muito pouca gente imaginava que poderia acontecer ainda durante o mês de setembro, né? A maior parte das instituições, dos analistas, sequer projetam esse tipo de movimento até o final do ano. Então, o dado da venda do varejo americano acabou sendo muito importante e deve continuar repercutindo no dia de hoje. Daí eu estar gastando tanto tempo com essa informação. O dia de hoje, em termos de dados econômicos, não tem nada tão relevante quanto a gente teve no dia de ontem. A gente vai ter um indicador de inflação, alguns indicadores do setor imobiliário, mas indicadores menos importantes a hora que você analisa a atual conjuntura de mercado, ou seja, com menor capacidade de gerar algum tipo de comportamento na bolsa hoje. Então, a nossa percepção é que a bolsa no dia de hoje deve ter um dia de otimismo, mas pautado principalmente pelos indicadores econômicos divulgados ontem, né? E uma outra coisa, um outro ponto que a gente já colocou no programa de ontem, que eu quero reforçar, é que tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos começam a surgir com maior frequência revisões para cima, para melhor, do crescimento das economias, o que é bastante favorável tanto no que diz respeito ao humor, quanto ao que diz respeito ao próprio processo de avaliação de empresas. Corporativamente hoje, apenas uma informação que pode impactar aí as empresas do setor de papel e celulose, mais especialmente a VCP e a Aracruz, é o fato de que a Fibria, que é a associação das duas empresas, tem uma planta no Rio Grande do Sul, em Guaíba, e recebeu uma oferta de 1,5 bilhão por essa empresa. Não dá para dizer exatamente se interessa ou não, se a empresa vai ou não vender a planta, mas é uma sinalização importante no que diz respeito a alternativas de financiamento. Todo mundo sabe que as duas estão atualmente com uma dívida muito alta em virtude do uso dos derivativos de crédito no ano passado, né, dos derivativos cambiais, perdão.
Então, esse setor já vem sendo beneficiado por elevações constantes e frequentes no preço da celulose, e essa notícia deve favorecer tanto a Aracruz quanto o VCP, apesar de não ser uma notícia definitiva, mas é um indicativo que pode favorecer as empresas. Então, com isso a gente termina o nosso programa de hoje. Os futuros apontam alta tanto lá fora quanto aqui, deixando a gente bastante entusiasmado e acreditando que os 60 mil pontos são favas contadas no curto prazo. A gente pode até discutir se o mercado vai se manter acima desse nível no curto prazo, né? Mas que esse número vai ser atingido, parece que não tem nenhuma dúvida. Bom dia a todos, amanhã a gente se vê no nosso Warm Up.